Hoje, antes de começar o nosso Revelando a Verdade, vamos lhe fazer uma pergunta. Você sabia da existência de um local chamado Sete Além? E mais, que existem pessoas que acabaram visitando esse local. E segundo essas pessoas que acabaram visitando esse local, disseram se tratar de um local escuro, sem qualquer tipo de iluminação. E ainda, um local sujo. E também que há uma neblina sinistra. Mas o mais impressionante são as pessoas que habitam esse local. As pessoas disseram que esses habitantes são como a gente. Bom, somente do pescoço para baixo, pois suas faces são extremamente amedrontadoras. Mas esse local não é um local simples de se encontrar pelo mundo, pois Sete Além se trataria de um universo paralelo do nosso, e que existem portais espalhados pelo mundo que dão passagem para lá. Temos aqui umas histórias desses locais, de pessoas que acabaram visitando Sete Além. Pessoas que estavam em locais comuns no nosso dia a dia, mas por algum motivo foram parar de forma estranha em Sete Além. Esses portais para esse lugar sinistro podem estar em qualquer lugar do nosso mundo. E nos baseando nessas histórias a seguir, o Adversus vai tentar revelar a verdade sobre Sete Além. Pedro trabalhava em uma lanchonete. Ele saía tarde do serviço, mais ou menos umas 11h30 da noite. Ele sempre pegava um ônibus para ir embora para sua casa. E foi numa sexta-feira em que nada mudou em seu itinerário. Pedro fazia toda a sua rotina novamente. Trabalharia o dia todo para sair do serviço umas 11h30, ir até o ponto para pegar um ônibus. Ao chegar no ponto, o ônibus de Pedro demoraria para passar. Aquele ônibus nunca demorava tanto assim para passar naquele horário. Foi 15 para as meia-noite quando aquele ônibus acabou passando. Quando Pedro entrou dentro do ônibus, ele percebeu que aquele motorista que estava dirigindo ele nunca tinha visto. Aliás, nem o rosto do motorista ele conseguiu ver direito, mas conseguiu perceber que nunca tinha visto aquele motorista. No ônibus também haviam um cobrador e mais duas pessoas sentadas no fundo do ônibus. Pedro não deu muita importância àquele detalhe do motorista e logo foi se sentar no seu lugar no ônibus. Pedro sentia claramente uma sensação estranha dentro daquele ônibus e também naquelas pessoas que ali estavam. Mesmo assim, ele decidiu seguir o seu caminho até sua casa. Ele colocou o seu fone, ouvindo sua música e decidiu tirar um cochilo. O caminho até sua casa era mais ou menos 15 minutos para chegar até lá. Acontece que o tempo foi se passando. Deram 15 minutos e não chegava na casa de Pedro. Porém, Pedro estava cochilando e por isso ele achou que estava tudo bem e que não havia chegado ainda em sua casa, esquecendo assim do tempo. De repente, Pedro sente um batido em seu ombro. Rapidamente, ele abriu seus olhos e assim viu que quem bateu em seu ombro foi uma daquelas pessoas que estavam dentro do ônibus quando ele havia entrado lá. Quando Pedro abriu os olhos, a pessoa perguntou para ele se ele não iria descer. Pedro somente respondeu para aquela pessoa que ainda não havia chegado em sua casa, e assim voltou a cochilar. Se passaram 20 minutos de cochilo, quando Pedro acordou assustado. Abriu os olhos e olhou pela janela e viu que estava em um local muito escuro, um local que tinha uma fumaça estranha. Ele não reconhecia aquele local em lugar algum. Ele já havia passado do ponto de sua casa antes, mas nunca tinha visto aquele local em sua vida.
Logo Pedro perguntaria para o cobrador e para o motorista onde ele estava. Os homens responderam para Pedro que ele havia sido avisado pela mulher, mas que ele não tinha dado bola. E continuaram dizendo que aquele ônibus tinha um ponto final, onde só pararia em Sete Além. Pedro nunca tinha ouvido falar nessa cidade antes e resolveu descer do ônibus para procurar um outro transporte para voltar para sua casa. Achando que não estava muito longe de seu bairro, ele vagou pelas ruas escuras, neblinadas, sujas. O que ele encontrou pelas ruas foram pessoas desfiguradas, pessoas com os olhos negros, que encarava Pedro de uma forma horrível, e todas elas gritavam para ele: "Vai embora daqui, você não é daqui, você não é de Sete Além." Segundo Pedro, eram pessoas horríveis que se pareciam com animais desconhecidos, e para piorar, algumas dessas pessoas queriam atacar Pedro, o que lhe fez correr desesperado por aquelas ruas escuras sem fim. Pedro corria chorando, com medo, desesperado e, claro, perdido. Ele sabia que poderia ser atacado por aquelas pessoas a qualquer momento ali. Foi quando ele encontrou um homem muito alto, diferente daquelas pessoas. Esse se parecia mais com a gente. Logo percebeu Pedro assustado e disse a Pedro: "Você é mais um que veio parar aqui por engano. Venha comigo." Pedro não hesitou e logo seguiu aquele homem. O homem levou Pedro para debaixo de uma árvore estranha. Pediu para Pedro fechar os olhos e respirar fundo. Pedro fez isso e logo desmaiou em seguida. Quando acordou, estava deitado em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Pedro havia voltado de Sete Além. Ele disse que sabe que o que aconteceu com ele foi verdadeiro. Não contou nada para ninguém. Segurou isso para ele mesmo. Hoje Pedro já não entra mais em ônibus por conta disso. Ele tem medo de todo quanto é lugar aqui no nosso mundo, pois sabe que ali pode existir um portal. Pois essa experiência que acabou passando na sua vida acabou lhe revelando a verdade que Sete Além realmente existe. Enquanto Carol fazia compra no mercado, que por sinal estava vazio também, um mercado que frequentemente estava cheio, de repente as luzes desse mercado se apagaram, como se estivesse acabado a energia dali. Tudo ficaria escuro. Logo Carol ouvia pessoas dando gargalhadas e também respirando como se estivesse cansadas. Alguns minutos atrás, aquele mercado estava praticamente vazio, sem tantas pessoas assim. E mais, numa escuridão daquela, como que as pessoas conseguiam dar tantas gargalhadas assim? Mas não demoraria muito para Carol perceber que aquele local tinha um vazio, ou seja, não havia as prateleiras de mercado algum ali. Ela passava a mão praticamente no vácuo. Era um sinal que havia alguma coisa estranha. Carol então começou a caminhar com medo naquele escuro, ouvindo aquelas pessoas gargalhando. Ao longe, Carol pôde perceber como se fosse uma porta. Não tinha muita claridade assim, mas ela conseguiu ver que dava saída para algum local. Sem hesitar, Carol correu em direção àquela porta, a fim de sair daquele escuro vazio que estava naquele momento. Assim que ela passou pelaquela porta, ela viu uma rua totalmente estranha. Uma rua totalmente suja, escura, não havia poste para iluminar. Também estava um vento forte batendo naquele local. Carol estava com medo, ela tinha duas opções: voltar para aquele vácuo escuro onde era mercado, ou seguir em frente por aquelas ruas escuras, sujas. E foi exatamente isso que ela fez, a fim de encontrar uma saída. Carol revelou que viu casas muito velhas, animais parecidos cachorros
mas não era cachorros. Ela passou perto de uma fogueira onde havia algumas pessoas ali. Porém, quando essas pessoas olharam para Carol, elas definitivamente não tinham faces de pessoas como a gente. Pareciam animais com corpo de pessoas. Logo, aquelas pessoas olharam para Carol e começaram a gritar para ela: "Nós não gostamos de vocês. Vocês não têm que vir para cá. Sete Além é nosso." E logo aquelas pessoas tomaram posição de ataque para correr atrás de Carol. Carol então começou a correr daquelas pessoas e várias pessoas com faces estranhas começaram a surgir na frente de Carol. Todas dizendo para Carol ir embora dali. Carol, vendo que aquelas pessoas estavam correndo atrás dela, correu em direção a uma mata que não tinha cor de mato como aqui. Era uma cor marrom. Assim que Carol começou a pisar na mata, ela pisou em falso em um buraco e caiu, batendo assim em um solo aprofundado e assim perdendo a consciência em seguida. Alguns minutos se passaram e Carol acordaria, com muitas pessoas olhando para ela deitada no chão. Carol logo acordou assustada, mas percebeu que agora estava em um local iluminado, cheio de pessoas como nós. Carol havia voltado para o mercado, onde tudo havia começado. Carol estava muito assustada e não sabe até hoje como explicar para as pessoas o que aconteceu com ela. Mas ela sabe que viveu uma experiência real em um lugar chamado Sete Além. Um lugar assustador, onde pessoas como nós vamos parar lá do nada, sem que a gente espere. E foi naquele dia que foi revelado para Carol que Sete Além realmente existe. É por conta de histórias assim que devemos observar os lugares onde frequentamos. Não sabemos que ali pode existir um portal para esse lugar estranho chamado Sete Além. Mas fato é que para nós, essas histórias acabaram nos revelando a verdade. E tem uma dica aqui para você que está precisando de alguns serviços serralheiros. Se chama Serralheria Arte e Ferro. E essa é para você que está precisando dar uma repaginada em seu portão. Ou encomendar algumas grades para deixar a sua casa muito mais segura. Mas não para por aí. Lá você pode encomendar mezanino, prateleiras, móveis de escritório com madeira e até suporte para plantas. É isso aí, galera. Você gostou? Quer conhecer um pouco mais do serviço da Serralheria Arte e Ferro? Então chama no WhatsApp 11 99705 6374 11 99705 6374. Ou se quiser, você também pode chamar no Insta Carlinhos Arte e Ferro tudo junto. Carlinhos Arte e Ferro tudo junto. Todas as informações estão na tela na imagem acima, para você encomendar o seu serviço em sua preferência. Serralheria Arte e Ferro. Aqui desenvolvemos o seu projeto.